Muito bem, graça e paz, graças a Deus, porque mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, mais uma vez estamos unidos aí em um só propósito, em um só pensamento, para que assim nós possamos desaguar no coração de muita gente e que sejamos um testemunho ambulante para que assim cada vez mais pessoas possam conhecer a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quando o pastor Wagner me convidou para trazer a mensagem essa manhã, eu fiquei pensando o que falaria. E geralmente, todas as vezes que eu escolho um tema, que eu escolho um texto bíblico, que eu monto um sermão, que eu pesquiso alguma coisa, eu primeiramente, eu penso se essa mensagem vai me ajudar, se essa mensagem vai colaborar para que eu cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E eu tenho percebido que é assim que tem que ser feito, porque antes de ser pastor, eu também sou um adorador. Antes de ser pastor, eu também sou uma pessoa que tem necessidades, né? Eu, todo pastor também tem suas dificuldades, todo pastor tem também os seus problemas. E quando eu escolho um texto, quando eu leio um livro, quando eu pesquiso, vou no comentário, eu pergunto para o texto bíblico se esse texto, se o que está escrito ali vai me ajudar. E tem um texto bíblico que você conhece, que é um texto que realmente tem ajudado muita gente. Eu queria compartilhar com você esse texto bíblico, tá bom? Que está escrito em Romanos, na carta que Paulo escreve aos Romanos. Se você tem sua Bíblia aí à mão, eu te peço que abra aí em Romanos capítulo 8, verso 28. Esse texto, ele é provavelmente um dos mais conhecidos da Bíblia, é um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. Muita gente, entretanto, acredita que esse texto bíblico é simplesmente uma solução para as suas inquietudes e seus problemas, né? Que tudo vai dar certo. E eu quero te mostrar esse texto bíblico por um outro prisma, que o objetivo dele é muito mais do que ele colaborar ou aquilo que Paulo quis passar para a gente, vai muito mais além. Então, abra sua Bíblia aí, por gentileza, se você tiver ela aí em mãos, no capítulo 8, no versículo 28, onde está escrito assim: E sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, se você for analisar, o capítulo 8 de Romanos tem uma grande importância pela centralidade do conteúdo que o apóstolo Paulo vai escrever. Ele vai trazer a história da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Interessante que esse sentimento temporal de tudo vai ficar bem, tudo contribui, não é algo novo. Os gregos e os romanos o faziam com seus filhos, dizendo a eles que tudo ia ficar bem. Porém, o apóstolo Paulo, se aproveitando dessas palavras, desse pensamento, ele comentando sobre isso, ele traz uma diferença para a vida do cristão e para a vida daqueles que conhecem a Cristo. Ele entende que esse sentimento não era um sentimento temporal, positivista. Paulo ele vai definir aqui que este bem vai muito mais além, mas muito mais além do que qualquer coisa que você possa pensar, em termos de riqueza, de conforto ou até mesmo de bem-estar. Se você perceber, o pano de fundo desse verso é que o apóstolo Paulo está tratando de viver com a ajuda e poder do Senhor, no meio da dor, do sofrimento e também da angústia. Você vai perceber que o apóstolo Paulo ele não está alheio à dor, pois também ele passou por experiências
à beira de morte, passou por prisões, agressões, perseguições. Quando Paulo ele vai mencionar aqui que tudo contribui para o bem, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o que ele está falando, porque ele passou por isso. Pare e pense um pouquinho. Por exemplo, vamos supor que você é assaltado. O que isso contribui para o bem? Alguns acreditam assim, eu fui assaltado, então levaram alguma coisa de mim, Deus tirou, porque aquilo estava me atrapalhando, ele vai me dar uma coisa ou algo melhor. Ou eu não passei nessa universidade, porque Deus tem uma universidade melhor para mim. Não é esse tipo de compreensão e ensinamento que o apóstolo Paulo está falando, pois não é um sentimento temporal, é algo muito melhor do que isso, vai muito além do que o material, vai muito além do físico, daquilo que eu posso ver. O propósito do apóstolo Paulo, ao escrever isso aqui, é nos levar a enxergar que Cristo é o suficiente para nós. Ele vai mostrar que tudo contribui para que nós estejamos mais próximo de Cristo, que tenhamos um relacionamento melhor com Ele. Interessante que eu estava no primeiro ano de pedagogia, antes de fazer teologia, eu iniciei pedagogia. Eu estava vendendo os meus CDs, meus DVDs, os meus livros, e eu ia de uma casa para outra, minha mochila, com minha bolsinha, e de repente, uma moto para ao meu lado e diz, é um assalto. E lógico, né? O que você faz? Você fica estático, parado, levantei as mãos rapidamente, e ele diz, ô meu, abaixa a mão aí, senão todo mundo vai perceber que eu estou te assaltando. Vamos ter uma conversa aqui? Passa tudo que você tem. E aí, levou a minha bolsa, com o celular dentro da bolsa, levou todo o meu material que eu estava vendendo para alcançar o meu estipêndio, o dinheiro para pagar o semestre, aquela mensalidade. Quando os dois subiram na moto e aceleraram e foram embora, na hora eu fiz uma oração e disse: Ô Senhor, derruba esses dois. Ah, Senhor, faz com que naquela primeira lombada eles caiam. E aí Senhor, não, por favor, isso não. Eu tô querendo ser vingativo, tô querendo ser como Tiago e João, desce fogo do céu, Senhor, para matar todo mundo, já que não quero ouvir a tua palavra. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. Abençoe esses camaradas aí que roubaram o meu material, que eles possam, de repente, distribuir essas Bíblias, esses DVDs, para que alguém possa se salvar. E aí eu tive uma brilhante ideia. Eu pensei, como que isso contribui para o meu crescimento? Como que isso contribui para que eu possa ter um melhor relacionamento com Deus? Eu ser assaltado na rua. Cheguei a um orelhão e liguei para o meu celular e pensei, de repente o ladrão vai ouvir, o ladrão vai atender. E eu peguei e disquei rapidinho para o meu próprio número. E o ladrão disse, alô? Eu disse, alô? E falei, ô seu ladrão, aqui é o rapaz que você acabou de assaltar. E ele disse, você é louco, meu, ligando para mim? Ou quer dizer, ligando para você? E aí ele desligou o telefone. Eu peguei, fui para um outro orelhão, naquela época eu tinha um orelhão, e eu liguei de novo para ele. E falei, seu ladrão, rapaz, você assaltou um estudante de pedagogia. Todo esse material aí não serve para você. Por favor, devolva o material. E aí ele falou assim, meu, você está ligando para mim de novo? E desligou o celular. Aquele dia, eu entendi uma coisa, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu pensei, o que isso contribui para o meu crescimento? O que isso contribui para que eu possa estar mais próximo de Cristo e ter um relacionamento salutar? Por incrível que pareça, a partir daquele dia que eu fui assaltado, eu falei, Senhor, eu preciso ter mais fé em Ti.
Eu não sei por que permitiste que isso aconteceu. Eu não sei por que me roubaram todo o meu material, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu orei. Naquele momento, eu fui diretamente em uma casa de uma pessoa que contribuía comigo mensalmente para pagar os meus estudos. E ele falou assim: rapaz, o que aconteceu? Você está pálido. Eu falei: olha, acabei de ser assaltado. E ele falou assim: sério, rapaz? Assaltaram você? Eu falei: assaltaram, levaram tudo. Eu falei: vamos orar, vamos pedir que Deus ele abençoe para que isso de alguma forma contribui para o seu crescimento espiritual. E quando eu vi ele falar isso, eu falei para mim mesmo, sabe? Puxa vida, como assim o meu crescimento espiritual? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que quando a gente pega esse texto bíblico aqui, a gente pensa assim: ah, roubaram meu carro, Deus vai me dar um carro melhor. Eu estou aqui doente, mas Deus vai me curar e eu vou poder falar dessa cura para outras pessoas. Quando a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, é para que nós tenhamos um melhor relacionamento com Ele. Às vezes, para que algumas coisas aconteçam, é preciso outras acontecerem. É uma frase aqui da sala. O que é preciso fazer para você se achegar mais a Deus? Sabe? Mesmo quando a dor e o sofrimento não tem resposta, mesmo quando não somos ouvidos pela oração que fazemos, mesmo assim, precisamos entender que tudo contribui. Conta-se uma história de um rapaz que ele era pedreiro, um cristão. Ele trabalhava numa grande empresa de construção. Ele era uma pessoa fiel, uma pessoa dedicada à palavra de Deus. E tudo que ele fazia, se alguém desse para ele um bom dia, se alguém desse alguma coisa para ele, ele dizia: tudo contribui, que bênção, obrigado. Ele agradecia. E você sabe que em uma obra onde tem muitas pessoas trabalhando, colocaram um apelido nesse nosso irmão. E o apelido dele era Tudo Contribui. O Contribui! Já esqueciam rapidamente do nome dele. E ele ficava bravo. Ele pensou: mas se eu ficar bravo, é que realmente esse apelido vai pegar e eles vão me chamar sempre desse nome. Eu quero ser chamado pelo meu nome. Mas não teve jeito. Era contribuir para cá, contribuir para lá. Uma vez, ele estava lá no andaime, e quando ele olhou para baixo, tinha um cachorrinho comendo a marmita dele. Logo, os amigos olharam para ele e olharam para o cachorrinho e disseram assim: olha lá, o todo contribui, olha lá o que está acontecendo. E quando ele olhou, o cachorrinho estava comendo a marmita dele. E aí os colegas falaram assim: não vamos dar um grão de arroz para ele. Vamos ver se ele vai dizer tudo contribui. O nosso irmão, personagem aqui da nossa história, o Tudo Contribui, desceu calmamente, pegou o cachorrinho, tirou. A parte que o cachorro mexeu, ele tirou e deu para o cachorro, e a parte que o cachorro não mexeu, ele separou para comer logo em seguida, no horário do almoço. Quando ele saiu debaixo do andaime, o andaime despencou e caíram todos aqueles homens que estavam ali. E cada um gritava de dor e chamaram a ambulância. Ele olhou assim e falou assim: tudo contribui. Você já parou para pensar se aquele nosso irmão estivesse no andaime e se o cachorro não tivesse comido a comida dele? Aquele momento fez com que ele entendesse que realmente tudo contribui. Como está a sua vida espiritual? Você já parou para pensar nisso? O que tem acontecido na sua vida? Tem contribuído para você se aproximar mais de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito com que esse texto bíblico se cumprisse em sua vida? Nós precisamos entender uma realidade dessa promessa de Deus. Ele promete e disse: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O ano 2009, quando eu estava no meu segundo ano de teologia, eu descobri que eu tinha um problema chamado espondilite anquilosante.
Naquele momento, eu ficava pensando, Senhor, o Senhor me chamou para o propósito de ser pastor, como que eu vou ser pastor doente desse jeito? A espondilite anquilosante é uma patologia que vai atrofiando os nervos e os músculos, e você vai se atrofiando. Se você tiver curiosidade, depois você pesquise, mas é uma doença que traz constante dor, constante dor. E em 2009, eu estava com essa doença. Doía demais. Eu não conseguia calçar uma meia. Eu não conseguia pentear o cabelo. Se eu espirrasse e tossisse, doía toda a minha caixa torácica. Era horrível, era uma dor terrível. E eu me deparei com esse texto. Eu me deparei com esse texto. E falei para Deus, Senhor, como que isso pode contribuir para o meu bem? Como isso pode contribuir? Como que essa enfermidade pode contribuir para o meu crescimento? E aí eu entendi, queridos, que às vezes Deus permite algumas coisas para que nós nos apeguemos mais a Ele. Deus permite algumas coisas em nossa vida para que nós sejamos mais firmes, mais sólidos no relacionamento com Ele. Ontem meu filho ligou chorando para mim e disse, pai, posso conversar contigo? Ele saiu de casa, está com aproximadamente um mês. Ele está trabalhando aqui, num bairro em São Paulo chamado Alphaville. E aí, a chefe dele, que era amiga dele de trabalho, recebeu uma promoção e agora está colocando defeito em tudo que ele faz. Antes, os dois eram maiores amigos. E ele me ligou ontem e falou assim, pai, preciso muito falar contigo. Eu falei, filho, eu vou ligar para você daqui a um minuto. Ele falou, tá bom. Mas o senhor ora por mim? Por gentileza, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei, claro, filho, eu vou orar. Liguei para ele. Ele chorando. Ele falou, pai, a pessoa que... eu ajudei muito essa pessoa. A pessoa, minha colega de trabalho aqui. E agora, como a minha chefe saiu, e essa minha amiga tinha um perfil de chefe também, então o supervisor colocou ela como chefe. Então, agora eu sou subordinado a ela, e antes a gente trabalhava e fazia as funções iguais. Mas ela está colocando defeito em tudo que eu faço. Ela está colocando defeito em tudo aquilo que eu faço. Ela está pegando meu pé com relação ao horário, ela está pegando meu pé com relação a tudo que eu faço. Eu falei, filho, e eu expliquei para ele algumas coisas. E eu pensei comigo, quando eu estava preparando esse sermão, por que que isso está acontecendo? Porque isso quem tem contribuído para o crescimento do meu filho e para o meu? Eu entendi uma coisa. Fazia muito tempo que meu filho não conversava comigo, não se abria. Um jovem não se abria. Fazia muito tempo que meu filho não pedia para que eu orasse por ele e orasse com ele. Fazia muito tempo que meu filho não dizia, pai, eu entendo que realmente a gente tem que buscar Deus e orar e buscar cada vez mais. Às vezes, às vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam para nos salvar, para salvar o nosso relacionamento com Ele, para salvar a nossa vida espiritual, para nos arrancar do poço, daquela mornidão, daquela zona de conforto. Sabe, eu acredito plenamente que esse texto, ele me traz a uma reflexão para que eu possa ter um melhor relacionamento com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mundo em que nós vivemos, não é fácil entender isso. Como que um texto pode me ensinar? Como que tudo que acontece em minha vida pode contribuir? Será que é mais ou menos assim? Eu estou dirigindo no meu carro ali, em algum bairro, indo para o trabalho, e aí eu bato o carro, eu sou culpado, bato na traseira de algum carro, meu seguro está vencido, e aí a pessoa desce brava, eu saio do carro e digo, calma, meu amigo, não fique bravo, vamos orar aqui, tudo contribui. Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. As coisas boas e ruins vão contribuir para o bem,
muito mais superior do que um bem físico ou material. Eu entendo que esse texto bíblico está ligado à vida espiritual, à vida eterna, aquilo que eu vinha a desenvolver com Deus. Paulo, um grande servo de Deus, apesar de tudo que ele estava passando, apesar de tudo que estava acontecendo com o povo naquele momento, apesar de tudo que ele passou, ele sabia que tudo contribuía para o crescimento dele. De repente, estou falando para alguém aí que não está bem, não está legal. As coisas talvez não estejam saindo do jeito que você esperava. As coisas talvez não estejam saindo do jeito que você arquitetou. E talvez teu casamento também não esteja bem. Talvez você também não esteja bem no emprego. Ou talvez você esteja desempregado. Talvez o seu gás acabou. Ou talvez você não tenha dinheiro para pagar o aluguel. Ou talvez alguém que você tanto ama está enfermo. Ou talvez alguém que você tanto ama saiu abruptamente da sua vida. O que isso contribui? Deixa eu falar um negócio para você. Se nos apegarmos à palavra de Deus, nós iremos entender que esse texto vai muito mais além do que aquilo que Deus quer nos dar, ou daquilo que a gente merece receber. Isso tem a ver com o nosso crescimento. Quando o apóstolo Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, ele está aqui falando de um crescimento qualitativo. Ele está falando de um relacionamento que você vinha ter com seu Senhor e Salvador. Sabe, nessa manhã, os pedidos que foram feitos aqui e a oração que o Marcelo fez, as coisas que aconteceram e que estão acontecendo, é para o teu crescimento. Não questione a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo comigo? E a gente cai naquela grande questão, né? Para quê ou para quê? A grande questão não é essa pergunta. A grande questão é, eu estarei de joelhos quando algo acontecer? Isso estará contribuindo para o meu relacionamento com Cristo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a dor vier, quando a chuva chegar na sua vida, quando bater na porta do teu coração angústia, se ajoelhe, busque a Deus, tenha um relacionamento firme e saudável com Ele, e você vai perceber que realmente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa manhã você tenha essa visão, que nessa manhã você tenha essa mentalidade. Não reclame, não pergunte para quê, ou porquê, ou para quê, mas diga, Senhor, apesar disso, apesar desse acontecimento, apesar dessa enfermidade, apesar de qualquer coisa, eu continuarei te servindo. Eu continuarei andando contigo. Eu continuarei te adorando. Eu continuarei te servindo, Senhor, e sendo um adorador. Eu continuarei pregando, eu continuarei testemunhando, eu continuarei dando estudo bíblico, eu continuarei falando do teu amor. O inimigo quer te calar. O inimigo quer colocar uma mordaça invisível nos teus olhos e na tua boca para que você não glorifique, não busque a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. E é nesse momento que nós temos que fazer a diferença. Você lembra o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Você lembra o que aconteceu quando eles foram jogados na fornalha sobre moda acesa? Deus livrou eles da fornalha? Não. Assim também como não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus livrou Daniel na cova e não da cova. Mas o que isso contribuiu para eles? Contribuiu para uma experiência mais salutar, mais próxima com eles. Eles passaram pelo fogo. Daniel esteve na cova dos leões. Aquilo trouxe uma proximidade muito maior do que eles já tinham. Então, pelo que você está passando, pegue esse texto e aplique na sua vida. E diga, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor não me decepciona.
Eu sei que tudo não está dando certo, não está saindo conforme eu planejei, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu te amo. E eu sei que tudo vai passar. Que nessa manhã você possa fazer isso. Que nessa manhã você possa ser essa pessoa e que tua vida possa ser um bálsamo, que tua vida possa ser um testemunho para você desaguar e testemunhar quando você sai de manhã, quando você pegar um ônibus, quando você chegar no seu trabalho e que você possa entender, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe e que Jesus Cristo seja a luz do nosso caminho. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Ao lermos a tua palavra essa manhã, nesse curto sermão, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe a entendermos sempre o que está escrito. Esse texto bíblico de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que tudo contribui. Esse tudo está no plural coletivo. Quando diz tudo, é tudo, Senhor. Mas muitas vezes nós não conseguimos na dor enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar que muitas vezes coisas que acontecem é para o nosso crescimento, para que nós possamos ter um melhor relacionamento contigo. Muitas vezes Deus ele aproveita as tragédias, as questões da vida para nos ajudar, para purificar nossa fé, abençoar-nos e para fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Nos ajude a enxergarmos assim, sim. Se por acaso alguém aqui nessa sala não está bem, os pedidos que foram feitos aqui, as pessoas que estão passando por enfermidades, ou que alguém, ao perder um ente querido, que esse momento seja usado como um degrau para nos aproximarmos mais de Ti. É possível que nessa manhã tenha alguém aqui que esteja se questionando por quê, Senhor? Esteja se perguntando por que isso agora? Mas o mais importante, Senhor Deus, é o Teu amor, é a Tua graça. E como isso vai contribuir para o meu crescimento espiritual contigo, para o meu relacionamento para contigo. Então, abençoe a cada pastor que está nessa sala, a cada moderador, a cada colaborador, a cada adorador nessa manhã. Muito obrigado. Ensina-nos a te servir, Senhor. E se tem algo dentro do nosso coração que nos impede de sermos uma pessoa melhor, se tem alguma coisa dentro de nós que nos impede, ou que impede que o Senhor realize a obra em nosso coração, faça isso por nós. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E que Jesus Cristo seja a luz do nosso caminho. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Amém. Bom dia, meu pastor. Muito obrigado pela mensagem que nos coloca sempre no lugar certo, né? Dependente de Deus, o tempo inteiro. Curta e objetiva, pastorzão. Não, muito bom, pastor, muito bom. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue no seu dia, no meu. Amém. E uma coisa ficou na minha cabeça, né? Se eu fosse chamado pela minha principal característica na minha relação com Deus, como as pessoas me identificariam? Esse camarada era chamado de tudo contribui, tudo contribui. Como é que alguém me chamaria prestando atenção na minha principal característica em relacionamento com Deus, né, pastor? Interessante. Exatamente. Obrigado, viu, meu amigo? Deus te abençoe, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você, pastor Francisco dos Santos, existe. Amém. Idem, pastorzão. Olha, eu fiquei feliz pelo teu convite.
Eu não tenho aparecido muito aqui no Zoom, mas eu sempre estou acompanhando o YouTube, as minhas atividades aqui. Às vezes eu fico correndo de um lado para o outro, e sempre quando eu estou mais tranquilo, eu entro, fecho a câmera, mas estou aqui. Sempre estamos por aqui. É muito bom fazer parte dessa família, pastor. Muito bom mesmo. É É, um povo abençoado. é literalmente uma família da madrugada, né, amigo? Nós somos uma Exatamente. Alguém família essa da semana madrugada. me perguntou assim, pastor, por que que o senhor acorda tão cedo? Eu falei, porque, meu amigo, eu quero ter mais tempo para ter relacionamento com Deus, porque quando a gente sai na correria da vida aí, a gente corre o perigo de estar trabalhando para o Senhor da obra e se esquecendo de ter relacionamento com o Senhor da obra, né? Então é isso. Muito obrigado e que seu dia seja uma grande bênção, viu, meu pastor? Amém. Deixa eu ir para Deus as te atividades da abençoe. vida. Vamos Um nessa, abraço. vamos desaguar agora, né? Amém. Louvado seja Deus, viu? Que bênção, né, irmãos? Bênção demais, todo dia uma mensagem sólida, sólida, trazida aqui, ou por um irmão leigo, ou por um pastor, mas sempre uma mensagem sólida. Deixa eu trazer aqui a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Bom dia, abre o seu áudio, por favor. É só clicar no microfonezinho, estaremos aí prontos. Bom dia, Tudo bem? pastor. Bom dia. Conseguiu dormir, minha filha? Um pouco, Porque, né, tanta coisa aí passa pela cabecinha, né? Nossa, eu vou testemunhar amanhã. desde as 3 horas da manhã estou acordada. Eu imagino, viu? Eu imagino. Mas fica tranquila, porque assim, ó, tá tudo sob o controle do nosso amigo Espírito Santo e ele vai continuar cuidando da gente, tá bom? E o seu testemunho vai ser uma bênção para muita gente. Amém. Bom, vamos iniciar nossa caminhada aqui falando um pouquinho sobre você. Você nasceu em Cuiabá, você é filha do Nelson José e da Neuza, ambos estão vivos. Você tem 4 irmãs, tem um irmão, não é isso? Isso. 4 irmãos. E você já tem várias gerações, né? A sua bisavó, a sua avó, a sua mãe, essa galera toda já adventista do 7º dia, Sim. né? Então você tem uma larga história aí de gente na fé. Como é que é o nome das suas filhas? Priscila e Caroline. E que idade elas têm? Uma tem 26, a Caroline tem 26 e a Priscila está com 32. Já casadas, né? Já são casadas. Você tem netinhos? Tem 2 netinhos, E como é que é o nome dessas crianças lindas? Arthur e Vinícius. As suas filhas, a Priscila e a Caroline, estão meio... não estão meio frias na fé, né? Estão passando por um momento de instabilidade. É, Você quer que a gente ore por elas? sim, pastor. Hoje a Rubenita perdeu a sua filha, uma das nossas moderadoras aqui. Filha, é algo tão precioso, né? A minha não está comigo aqui, está com a mãe dela lá na casa da minha sogra, cuidando da minha sogrinha mãe que eu tenho. E faz Essas muita 2 falta, filhas faz, maravilhosas, filho. faz muita falta quando a minha filha não está aqui. E eu lembro, Vera, quando eu levei a minha filha para o internato, que ela ficou 5 anos na FADBA, estudando, né? Ela é psicóloga hoje e está aí lutando para entrar no mercado de trabalho, e se desenvolvendo, né? Como uma mulher já, ela tem 24 anos. Mas quando eu fui deixá-la lá, quando eu fui deixá-la lá é ótimo, né? Quando eu fui deixá-la na FADBA, eu estava dentro do carro, Vera, e desci, tirei as malas da Hannah e coloquei ali ao lado dela, ajudei a levar as malas lá para o internato e
firme, orei com ela, falei, filha, firme na fé, não vacila, aqui tem muitas opções, fortão, assim. Quando eu coloquei as minhas coisas ali novamente no banco traseiro do carro, a mãe entrou, sentou, eu entrei, dei tchauzinho para ela, ficou ao lado das malas, me olhando, assim, e que eu fiz a manobra do carro, fiquei de costas, fui saindo da faculdade, eu chorei 1 hora sem parar. 1 hora sem parar, porque como é difícil, né? Nos separar desses meninos tão preciosos que Deus coloca em nossa vida, né? Vamos orar, então, pela sua Priscila e a Caroline, que eu sei que elas são preciosas para você, como a minha filha é, e como para você que está adorando comigo aqui também, os filhos são muito preciosos, né? Muito preciosos. Você não mora em Cuiabá hoje, né? Você mora onde? Não, eu estou morando em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. É Na- 65 km de Cuiabá. É na mesma região, só que em outro lugar aí. Chapada Isso. dos Guimarães. Isso. É conhecido no Brasil, nessa chapada aí. E você mora aí já há quanto tempo? Já tem 27 anos que moro aqui. Mudei para cá. 27 anos. Você se casou aos 18 anos. 18 anos me casei. E a sua mamãe, a dona Neuza, faz parte de uma geração. Você se casou quanto tempo atrás? Eu, É, eu casei em 80, eu casei em 87. em 87. E a dona É. Neuza Adventista, do sétimo dia, e com a concepção de que os filhos devem casar virgens. E ela tá, ó, certinha. Nossos filhos devem, que utopia, né? Maluca utopia hoje, no mundo doido igual a gente vive, pensar que os filhos ainda devam casar virgens. Mas, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a Bíblia que se adequa à cultura. A cultura deve se adequar à Bíblia. Nós não podemos baixar as normas. Não podemos baixar o nível de exigência do reino de Deus, porque o mundo está perdido. Não, é o mundo que deve aumentar o seu nível de normas a partir da Bíblia. A Bíblia não sofre a influência da cultura. A cultura sofre a influência da Bíblia. E a gente não pode deixar isso se inverter. Porque se deixar se inverter, a gente perde identidade. E é o que eu vejo hoje em muitas igrejas nossas, adventistas do sétimo dia, a gente perdendo a identidade porque, afinal de contas, né, lá no mundo tá tão esbagaçado, que tá tão ruim lá. Será que Deus realmente se preocupa se nós estamos nos vestindo bem, comendo bem, né, dando bom testemunho através da nossa vestimenta, dos nossos negócios, da maneira como a gente brinca, das piadas que a gente conta, das coisas que a gente lê? Afinal de contas, lá está tão ruim que as pessoas não vão notar se a gente faz determinadas coisas ou não. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a igreja, não é a Bíblia que se adequa à cultura. A cultura deve se adequar à Bíblia, guardando as devidas diferenças de cada país e região. Por que eu estou falando isso? A dona Neuza, quando fazia a administração da vida da Vera, Verinha, casar virgem. Você é minha filha, criei você na fé. Ela queria que você cuidasse disso, porque naquela época, não é, Vera? Ficar grávida, olha que coisa, né? Ficar grávida antes do casamento era uma vergonha para a família. Era E a sua verdade. mãe, e a sua mãe meio que impulsionou você para o casamento, né? Ela praticamente, ela disse assim, para a gente casar, porque poderia eu, né, se perder e as coisas não iriam ficar bem. Então,
praticamente ela escolheu, né, e eu tinha que... E eu, assim, muito... Eu era, assim, tudo que minha mãe falava, eu queria... Eu ficava, assim, eu obedecia, né? Eu achava assim, minha mãe tá certa, minha mãe tá certa. Então, até hoje, com essa idade, minha mãe fala uma coisa, eu... Não, é verdade, mãe, eu obedeço muito a minha mãe, né? Assim, eu ouço muito o que ela me passa. Só que nessa decisão dela me fazer eu casar, eu não estava ainda preparada para casar, mas a minha mãe achava que era uma pessoa, né, que era o rapaz trabalhador, caráter, uma pessoa... E aí ela disse para mim que poderia casar, que iria, né? Eu casei e acabou não dando certo. Por que que não deu certo? A mãezinha, essa lindinha, irmã Jana, no anseio de que Vera casasse com uma menina cristã, não ficasse grávida antes do casamento, a Vera não teve relações antes do casamento, mas a mãe tinha medo. E a mãe tinha medo que ela ficasse grávida. E o rapaz, na visão da mamãe, era um rapaz e era mesmo trabalhador, etc, etc. Mas havia um problema aí, né, Vera? Ele não era adventista do sétimo dia. Não, E mesmo assim, a mamãe Neuza, adventista do sétimo dia, deu uma trabalhada para você casar com ele. Afinal de contas, ele era um bom cidadão, né? E você casou. me casei porque eu achava que poderia mais tarde, né, ele aceitar também, né, mas só eu que estava indo, e ele não aceitou também a minha religião. Ele era caminhoneiro, né, e ele viajava muito, e aí foi que quando eu casei, eu logo, depois dos 4 meses de casada, eu me engravidei também. Eu não me preparei nem para isso, assim, de, né, e aí eu me engravidei. Aí eu passava muito mal, enjoo, e aí essa primeira filha minha que eu tive. E ele viajava, e aí começamos, né, assim, a ficar longe um do outro, né, que ele tinha que trabalhar, e eu ficava em casa, que eu estava distante, mas sem preparação, eu não tinha, assim, eh, coisas novas, não tinha experiência. Você tinha 18 anos, mas era uma criança, né? Eu não tive isso, porque minha mãe, ela, assim, muito boa, tudo, mas ela não contava, as coisas que poderia, assim, evitar, tomar remédio. Eu não, porque eu era assim, às vezes pode pensar assim, não era tão, eu não tinha essa noção, assim, de remédio, essas coisas, então eu não tomei, Você não me fez, preparei. você fez parte de uma geração que foi formada ainda sob a tutela dos pais. Uma geração que não questionava, não perguntava por quê, simplesmente obedecia os pais. E hoje, Isso, isso tem vantagem, claro, e deve ser assim. Hoje nós temos uma geração que questiona os pais, que põe os pais na parede, que não querem nem sequer obedecer os pais, que saem de um pêndulo para o outro. Esse aqui é altamente prejudicial. Essa geração de hoje é doentia. Mas esta educação sua, quando você diz assim, eu sempre obedeci minha mãe, quando ela propôs que você se casasse com o seu marido, e ele não era adventista, você não sabia, e a gente conversou ontem, você não era consciente de que casasse com alguém que não era da mesma fé era proibido por Deus. não, eu não tinha essa, né, noção. Eu fiquei sabendo agora, assim, né, que eu pensava assim, que casou, né, tinha que casar, não poderia ficar juntado, né? Então casou, então não tinha problema. E Então, aí, você só que eu não imaginou pensava. que ele não era cristão, mas casando resolvia o problema do jugo desigual. É, E que com o tempo você iria
ganhando seu esposo para Jesus. Isso. Afinal de contas, acorda aí, irmão, não dorme não, dona Josineide. Josenilde, você está embaixo de um cobertor que se a senhora piscar, a senhora dorme, irmã. Tome jeito, tu te mexe aí, Nilvaí. Não durma, não, porque a gente vai aprender um negócio importante agora. Epa, vambora, irmã Sofia. Vambora. Tô vendo aí, viu, Carlinha? Ó aí. Não durma, não, Sofia. Tô te vendo, viu? A dona Neuza, ela se casou com um não adventista também, né? Sim. Seu pai, o seu Nelson, não era adventista. Não, meu pai não era E aí, adventista. a gente não vai entrar nessas coisas, mas ele acaba aceitando a fé. Sua mãe, achando que você também podia passar pela mesma situação, permitiu que você se casasse com uma pessoa que não era adventista, com a ideia de que você poderia ganhá-lo para Jesus. E, curiosamente, Dona Vera, a Priscila e a Caroline são casadas com os dois genros que você tem, e não são adventistas também. Não são. Inclusive, pastor, meu pai também não é, meu pai também era caminhoneiro e ele não era adventista também. Minha mãe casou com ele. Acho Olha que bem, tudo. olhe bem a linha de sequência. A mãe casou-se com o não adventista caminhoneiro, a filha É, se casou, agora as netas se casaram com não adventistas. é. Você hoje tem consciência que o jogo desigual não é vontade de Deus. Lembra quando eu comecei a reunião hoje, falei assim, gente, nossa associação com aqueles que não conhecem Jesus é com base no discipulado. Ide, portanto, fazer discípulo. Nós devemos estar no mundo e não devemos estar ao mesmo tempo. Devemos estar com as pessoas que não temem a Deus, mas não participar das práticas da vida deles. Somos nós que os arrastamos para o reino de Deus. Não eles devem nos arrastar para o reino das trevas. Essa associação de casamento, olha aqui para mim, irmão, ó, quer abrir uma empresa? Não abra com alguém que não tem a mesma fé que você. É julgo desigual. Deus não permite. Vai namorar? Não namora com alguém que não é da mesma fé que você, achando que o dom de línguas vai ganhar essa pessoa para Jesus. Entendeu? O dom de língua aqui, irmão, beijo na boca. Isso não está no cardápio de evangelismo. Algumas pessoas acham, Juarez, que namorando vai ganhar a pessoa para Jesus. Dom de língua, irmão, esse aí não é evangelismo. E a gente, afinal de contas, né, irmãos, o mundo está tão ruim, que a gente se associar com os incrédulos em amizade, vamos viver junto, isso não está prescrito pela Bíblia. Resultado? Você se divorciou tem quanto tempo, Verinha? Já tem 20, é a idade da minha filha pequena, 26 anos. No segundo parto da filha mais nova da Vera, você teve um problema sério, né, Vera? O que aconteceu com você logo depois do parto? Então, eu tive uma pós em campos, né, assim, depois que eu ganhei a neném, a minha pressão subiu e eu tive assim, o sangue começou a sair, né, assim, e praticamente eu até segurei, saiu uma bola de sangue do meu nariz, e a enfermeira chamou o médico, né, o médico veio, olhou a minha pressão, estava altíssimo, aí o médico disse, né, que se esse sangue não tivesse saído, ela poderia subir, e poderia eu entrar em coma com essa... Eu morava lá em Curitiba, lá em São José dos Pinhais, e devido a esse problema no relacionamento, né, do meu casamento, que eu estava praticamente separando, e eu estava assim, os irmãos da igreja lá estavam me dando maior apoio para mim, e o meu ex-marido estava com outra, né, assim, adquirindo outra pessoa em outro lugar, e me O seu deixou, marido estava construindo uma outra família.
em outro, lá em Paranaguá, né? Que eu Sua morava em filha São nasce, José. sua filha nasce, ele nem aparece. Você passa por todas as Não, dificuldades, ele não nem aparece para parece. te ajudar. Eu fiquei inchada por inteira, inchou tudo em mim. Fiquei. Aí a minha filha tinha saído do hospital e eu fiquei, permaneci no hospital. E minha bebê foi para casa. E aquela minha preocupação, porque eu não tinha minha família lá perto, minha mãe, né? E só estava eu com a família dele, mas assim, a avó, né, que foi lá, pegou o bebê, que é a mãe dele, e foi para casa, e eu fiquei no hospital, e eu só estava com os irmãos da igreja. Os irmãos, Deus colocou os irmãos para estar ali, me ajudando ali, me dando apoio, Qual orando igreja, comigo lá qual dentro do igreja foi essa hospital. que te apoiou, Vera? Qual Foi igreja, qual igreja foi essa que te apoiou? lá da Adventista, a central do São José dos Pinhais. Central de São José dos Pinhais. Essa igreja pegou a irmã Vera no colo e cuidou dela, irmãos. Uma bênção. Olha, uns irmãos queridos, nunca esqueci desses irmãos, Ó, queridos mesmo. escute o que eu vou deixar aqui como um ponto de ligação. Esta igreja, eu não esqueço dessa igreja. Irmãos queridos, sabe o que aconteceu com Vera aí? Nivair Pires de Moraes. Sabe o que é isso? Senso de pertencimento. Segundo os que estudam o comportamento humano, Nivair, nós temos algumas necessidades básicas como seres humanos. A primeira delas é de segurança. Todos nós temos uma necessidade muito grande de nos sentirmos seguros. Os que estudam o comportamento humano. E a segunda grande necessidade que nós temos como seres humanos é o senso de pertencer a algo. E ao pertencer a isto, eu sou importante para esse ambiente. As pessoas me veem, eu sou visível, eu sou importante, eu sou essencial. Segurança e esse senso de pertencimento. A irmã Vera, sem o marido, teve um problema seríssimo de pressão depois do parto, quase morre. O marido, no mundo caminhoneiro, não adventista, ausente, a igreja pegou no colo e, ó, sabe o que ela sentiu? Senso de pertencimento. Segura com essa palavra aí, tá? Pertencimento, e a gente vai voltar com ela daqui a pouco. Vera, quando você vê que o seu marido não comparece, você vê que literalmente você está sozinha nesse processo, você conversa com a sua mãe e você decide voltar para a região onde sua mãe está para se sentir segura próximo dela, não é isso? E você se Sim, separa do seu marido. separo. Aí eu decidi, né, e vi que não estava dando certo mais, né, devido eu estava passando esse sofrimento, e eu com as minhas filhas, criança pequena, né, a Priscila de 6 anos e a Carol com recém-nascida, né, aí eu decidi vir embora para Cuiabá, que é onde a minha família estava morando, né, mora. E aí vim embora para ficar próximo à casa da minha mãe. A minha mãe dispôs a ajudar, assim, a querer cuidar, né, das minhas filhas. E porque lá eu estava passando muita necessidade, né, das coisas, alimento. Eu tive que trabalhar de dieta. Meu parto foi cesárea e eu tive que ir trabalhar, né? Apesar de tanto, né, que os irmãos sempre também estavam me ajudando, levando alguma coisa para mim. Aí voltei para Cuiabá. Aí chegando em Cuiabá, a minha mãe nem estava me reconhecendo, porque eu estava acabada. Eu estava Você, muito você disse que você chega tão magrinha que a sua mãe... magra. Minha filha, cadê você? Cadê minha filha? Não é? Queridos, fecha... Nossa, olha, minha mãe, toda a minha família admirou, falou, nossa, se você ficasse mais um pouco, você tinha morrido. Mas eu voltei, orei a Deus, antes de sair de lá, eu ajoelhei e pedi a Deus que Deus abençoasse a mim e as minhas filhas, e que me desse força para mim estar sustentando, né, ajudando, apoiando
elas, né, dando amor, carinho, e criar no caminho do Senhor. Manter elas no caminho do Senhor. E eu Queridos, vim para Cuiabá. preste atenção bem aqui numa coisa que eu vou ler para vocês, tá? Aqui, ó, vou ler para vocês. Isso aqui é 1 Coríntios, tá? Associação com os incrédulos. É 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter luz e trevas, que harmonia entre Cristo e o diabo, que há de comunhão entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse. Habitareis com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aí Deus fala assim, ó. Portanto, saiam do meio dos não tementes a Deus. Ó. Não entrem em comunhão com os que não temem a Deus. Está escrito aqui, não sou eu, não. Ó. Portanto, saiam do meio deles. Separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pastor, estou entendendo nada. Porque o Senhor está dizendo que a gente tem que sair daqui e desaguar? E desaguar está no meio dos incrédulos? Claro, claro. É bênção pura, sem mistura. É esse o sentido da fala que o pastor Adevaldo usa. É estar no meio e não estar misturado. É estar no meio como alguém que quer tirar essa pessoa de um lugar e colocar no outro, por ter consciência que o que tem é o que aquela pessoa precisa. Então, nossa associação com essas pessoas que ainda não temem a Deus, como nós somos um dia, são associações evangelísticas, missionárias, com o propósito de ganhá-las para Jesus, e não mais do que isso. Bênção pura sem mistura. Bênção pura com mistura, pastor Arão. Mistura. Como é que é a mistura que a gente faz? A gente se mistura não estando misturado. Como assim? Eu estou com os incrédulos. Alguém esteve comigo, irmão, quando eu não era adventista, incrédulo do mundo, alguém esteve comigo, mas essa pessoa que esteve comigo, ela nunca participou das minhas coisas do mundo. Ela sempre me levou para participar das coisas do reino de Deus. Essa é a nossa relação com os que não temem a Deus. Porque se eu for lá para a vida deles e começar a viver como eles vivem, aí Jesus pergunta, pode eu, Jesus, andar com o diabo de mão dada? Não. Que associação tem você que quer praticar as obras da justiça com as obras da injustiça? É a ideia de luz e trevas, caminho curto e caminho largo, céu e inferno, joio e trigo, salvo ou perdido. Essa é a ideia, irmãos, essa é a ideia. A Bíblia prega o seguinte, ó, esteja misturado, mas não esteja misturado. Ou seja, esse esteja misturado é você entrando na vida do incrédulo, como entraram na sua, para pegar esse incrédulo lá de onde ele está, nas trevas, que ele nem tem consciência disso muitas vezes, e arrancar o incrédulo de lá e trazer, pela graça de Deus, para a luz. Não dá para casar com o incrédulo, né, Vera? Não dá. Não dá para fazer associação com o incrédulo. Não dá para assistir os mesmos filmes que o incrédulo. Não dá para contar as mesmas piadas que o incrédulo. Não dá para comer as mesmas coisas que o incrédulo. Não dá para vestir a mesma coisa que o incrédulo veste. Não dá para viver a mesma vida. É isso que está dizendo aí. A associação aqui quer dizer isso. Ou seja, ao mesmo tempo em que você está com eles, não tem a prática que eles têm. Dessa maneira, você os tira das trevas e os leva para a maravilhosa luz de Deus. Isso está compreendido, irmãos? Por que o testemunho da Vera, para mim, é muito relevante hoje?
A mãe casou-se com o incrédulo. Ela casou-se com o incrédulo. As filhas se casaram com pessoas que não temem a Deus. Uma linha de gerações se associando inadequadamente. E a gente precisa acordar para essas coisas. Olha o quanto Vera sofreu. Ah, mas se ela se casasse com um cristão, está garantido que não sofreria? Não estou dizendo isso. Não estou afirmando que casasse com um cristão evitaria sofrimentos. Até porque tem gente que casa com um cristão e sofre demais. Não é isso que eu estou afirmando. A questão é, casar-se com uma pessoa da mesma fé é uma ordem de Deus. Associar-se com pessoas da mesma fé para negócio, para a vida em comum, é uma ordem de Deus. Com os incrédulos é para evangelismo. E exige a sua morte para salvar a vida deles. Exige a sua morte, como disse hoje pela manhã, para salvar a vida deles. Extraordinário. Hoje a Vera espera no Senhor, né, Vera? Há quanto tempo solteira, filha? Então, eu já estou assim, um bom tempo, né? Porque eu tirei assim para pensar e comecei a fazer uma faculdade, né? Eu não tinha, não tinha ainda formado uma faculdade. Aí que eu fiz uma faculdade, graças a Deus, hoje me formei, sou assistente social, né? Olha que bênção, hein? E trabalho aqui no CRAS, prefeitura aqui de Chapada dos Guimarães. E estou indo, né? Eu vou na igreja, só não tenho, assim, participação ainda, cargo, né? Porque a gente tenta, né, assim, querer fazer tudo certinho, perfeito, né? Para que não venha a gente ficar novamente afastada, né, do caminho do Senhor. E tento trazer minhas filhas novamente, assim, converso com elas. A gente sempre está em oração aqui em casa, na família, chamo, vamos fazer o pôr do sol da sexta-feira, quando elas estão aqui reunidas, chamo os genros, todos vêm, os joelhos e oram junto, porque procuro sempre estar conversando com eles sobre, né, a palavra do Senhor, como nós devemos ser, como nós devemos, né, comportar, buscar a Deus em primeiro lugar de tudo, e estar sempre em comunhão com Deus. Às vezes eles discutem e eu vou lá e converso, né, acontece, e converso e oro com eles, porque eu passei por isso, e eu já tenho essa experiência agora, que como a gente, essas brigas que acontecem, então eu já faço isso com eles, convido eles para a igreja, mando sempre mensagem também para que não venha acontecer o que aconteceu comigo. Vera, a gente Então, consegue ver você preocupada que não aconteça com as suas filhas o que aconteceu com você. de brigarem, separarem, de ter Isso. traição na família, né? Você tem Nessa medo também. parte, Você tem medo. porque Eu aconteceu na percebi. minha, mas nós separamos, né? Então, eu sempre falo para eles, eu chamo, converso, falo para minha família, para minhas filhas, para o meu genro, na oração, eu sempre, né, estamos ali orando, pedindo que Deus une, que eles se tenham diálogo, que eles se amem e que eles se entreguem a Cristo, que eles não afastem de Jesus. Tenho Você, sempre isso comigo, muito, eu nunca deixei de estar aos pés de Cristo. Por mais que eu, estava acontecendo essas coisas comigo, tudo, Vera, mas eu estava assim. enquanto eu conversava com você, ontem nós fizemos um Zoom para testar tudo, né, para dar certo. Eu vi nos seus olhos e também desde os seus áudios de que você é uma mulher muito temente a Deus. Muito temente a Deus. Você disse que tem um hino que você gosta muito enquanto você passou por todas essas tribulações e que esse hino falava muito ao seu coração, né? Ele diz assim: se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor e vendo a esperança perdida, caíres na mão do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador.
fruirás na luta terrestre maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem-te a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre maravilhas do teu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divinal? Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre maravilhas do seu doce amor. E esse hino falou muito ao seu coração, né? Nossa, isso aí, sinto Deus falando comigo. Eu nunca desisti de Deus. Eu amo o meu Deus. Eu moro só eu e Deus nessa casa. Eu sinto que Ele está aqui. Deus é real na minha vida. Até hoje eu sinto a presença dEle. Como é que é essa relação de fé que você tem com Deus, Vera? Sempre agradeço, sempre estou assim, todo momento, em qualquer lugar, no meu pensamento, agradecendo a Deus, porque o que eu passei, e para mim estar assim hoje, que assim, Deus me concede muitas coisas maravilhosas na minha vida, né, por mais que eu tive aquilo, mas eu tenho as mãos do Senhor, assim, me segurando, assim, os fardos leves, ao mesmo tempo mas os fardos leves, aquela confiança em Cristo Jesus, e assim, Deus me deu umas filhas maravilhosas, apesar que elas, né, não afastaram, mas hoje elas são formadas, e sempre elas estão me dedicando, assim, mãe, a senhora está precisando disso, mãe, sai comigo, sabe? Aquele carinho comigo. Então, eu vejo que é Deus que concede essas bênçãos na minha vida, para me ter isso. E tudo que eu busco, oro a Deus, entrego completamente a Cristo, e digo, Senhor, seja a tua vontade, e é realizado. Igual como eu disse, eu estava precisando comprar uma casa, mas não tinha o dinheiro para comprar, né, aquele suficiente. Deus disse, eu falei, Senhor, se pudesse ser aquela casinha ali, e Deus concedeu, e então todo momento que eu peço assim a Cristo, em joelho, e todo momento agradecendo, eu sinto o poder do Espírito Santo, assim, sabe, na minha vida, que fala assim, olha, amém, e é realizado, eu falo assim, é Deus, tudo é Deus, a minha vida, creio, minha fé, sabe, em Deus é muito, pastor, muito. Então, eu não tenho nem palavras, assim, sabe, de dizer assim, eu tenho só um momento de agradecer a Deus. Falo para minha família, a minhas tias, todos adventistas, minha família, mas minha tia estava toda desviada da igreja, e eu comecei a falar, mandava mensagem, sempre fazendo isso, né, com a minha família. As minhas tias voltaram, batizaram esses dias também na igreja, aceitou voltar novamente, né, meus pais, através de grupo de oração, né, que a minha mãe era afastada, voltou, aceitou, em 2006, batizou, meu pai aceitou, batizou, sabe? Então, minha família foi voltando, assim, todos estão na casa do Senhor novamente, aceitando voltar. Eu As minhas filhas percebi. falam de voltar, né? Então, eu estou dando aquele, vamos voltar, Jesus está voltando, vamos aceitar logo, vamos estar com o Senhor, vamos preparar, Jesus está às portas, sabe? Então, isso
E eu fico feliz, eu sinto paz no meu coração que Deus me dá nessa, Eu assim, percebi, quando Vera, eu que oro. você é uma pessoa Eu estou de... falando assim, pastor, porque, olha, é uma alegria, sabe, que eu tenho, assim, de falar de Jesus, como Ele é amor, Ele, o que Ele fez na minha vida, A umas bênçãos. sensação que eu tenho quando converso com Vera, nessa coleta de dados para o testemunho, e que eu vou ter com você quando você mandar o seu testemunho para mim, você que está aí, que tem o testemunho, que fica olhando e não manda, manda para mim seu testemunho, crente. Deixa eu contar a sua história aqui, né? Enquanto eu conversava com... É isso mesmo, Jana, não mandou ainda, por quê? Está esperando o quê? Hein, Jana? Cadê testemunho? É assim, você que está aqui tem quanto tempo com a gente? Cadê seu testemunho que não contei ainda? E Dona Esmeralda, cadê seu testemunho? Cadê? Fica aí só olhando para mim, mande o testemunho, você faz favor. Isso mesmo, Domingas, cadê o testemunhozinho? Ô, Margarida, cadê? A Keilinha que deu o testemunho está ali firme, agradeceu, disse que foi uma bênção testemunhar aqui, né, Keilinha? Foi uma bênção. Ei, irmão, sabe o que eu vejo em Vera? Eu vejo em Vera, sabe o que? Fé. Ela tem uma fé muito bonita em Deus. A Vera, quando ela fala de um Deus que existe mesmo, sabe? Na vida dela. A gente não tem tempo para contar as coisas aqui, mas é muito bonito como a Vera tem, apesar de todo o sofrimento, dessas escolhas que trouxeram sofrimento, ela tem uma relação viva com Deus, sabe? Então, eu converso com ela e é a sensação que eu tenho. O Deus dessa mulher... Eu posso ajudar com isso. Ninguém te chamou aqui. É a minha Siri do telefone ali. A Vera, quando fala de Deus, eu pensando, né, conversando com ela, o Deus da Vera existe mesmo. E é essa sensação que eu tenho quando eu converso com ela. Você entrou na sala, sua mãe que mandou o link da sala para você, Vera? Minha mãe, não. Quem foi que mandou o Eu link da sala? participo do grupo, Ok. do grupo da igreja, que tem um grupo, né, então... Aí, bem no começo, quando estava começando a pandemia, aí a gente começou, né, a ficar assim, a distanciar, e aí a irmã mandava para mim, né, da sala 57. E eu participava, começava a assistir. E aí eu Você me disse que comecei a já, gostar. você Hum? me disse que já tinha o hábito de buscar Deus na madrugada. Já Você tinha, assim, acordava de acordar cedo. madrugada, né, que desde, né, quando eu conheci, como eu falei, assim, que a minha avó morreu, né, em Cristo, graças a Deus, e ela me ensinou muito, a minha avó, e no tempo a gente fazia muito estudo bíblico, e ela acordava madrugada, né, e cantava hino, e a gente lia lição, e orava, então eu peguei esse costume, eu nunca deixei, assim, de não acordar à madrugada para orar, e então sempre tem que tem que orar, porque se não levanto madrugada, está faltando alguma coisa. Tá E vendo? aí eu conheci, assim, a irmã mandou, né, mandava e eu abria na madrugada, né, comecei, só que às vezes, assim, eu assistia um pouco, aí eu gostava da parte da oração intercessória, a oração, então aí eu ajoelhava junto com a hora que estava na hora da oração, né, e aí começava, assim, a orar, e eu começava também a falar com Deus na oração, junto com o pastor, a pessoa que estava orando. Sabe o que eu E acho aí eu massa, começava, Vera? Eu acho muito legal isso, né? Porque enquanto a gente está aqui, tanta coisa acontece na casa de vocês, né? E a gente não tem exata noção do que está acontecendo aí na casa de vocês. E nesse momento da oração, a Vera se ajoelha, pastor Lugério, e fecha os olhos e ela vai acompanhando o pastor e orando ao mesmo tempo. Conversei com uma outra e pessoa, orando. a pessoa chorando enquanto o pastor está intercedendo pelas pessoas que têm câncer, pelas mães que querem os filhos de volta. Vem um mover de oração. Isso é incrível, incrível. Glória a Deus por isso. Você entrou e você usou um novo recurso que a gente está disponibilizando
você preencheu o formulário para pedir que um moderador entrasse em contato com você. Aí você Sim. preencheu o formulário e falou bem assim, vou preencher aqui, isso vai demorar, que eu vou me esquecer desse negócio aqui, não sei nem se vão entrar em contato comigo. E o que aconteceu rapidinho? Então, aí eu mandei, né? Fiz, preenchi e enviei. Aí eu fiquei, falei, bom, pode ser que, né? Porque sempre a gente às vezes fazia algumas coisas, né? Assim, demora, né? Eu não tinha aquela espera, né? De rápido. Mas logo a moderadora Patrícia, Érica Érica Patrícia. Patrícia, ela entrou em contato, assim, pelo WhatsApp, né? Comigo. E aí, sempre ela tá mandando, desejando feliz sábado, né? Sempre mandando uma para mim também. Eu amo isso, eu amo receber essas coisas assim de Jesus, as palavras, né, que vêm. E eu falei assim, nossa, que alegria, né? Agradeci, falei, nossa, eu não esperava vir tão rápido. E a Érica Aí agora, ela começou a enviar, e aí eu a entrava Érica agora, por a Érica agora manda o link para você sempre. aí toda vez que ela manda para mim, eu mando assim uma mãozinha de oração, né? Que ela manda para mim, aí eu mando que eu recebi. Aí, porque eu já fico assim, aí às vezes demora mandar, quando ela vai mandar já é quase 7 horas da noite, aí eu falo assim, mas ela não mandou o link, eu fico olhando. Mas aí, o link não, o vídeo para me assistir da sala, né? Aí eu já É. fico meio preocupada, porque eu não quero ficar, não Para, quero para, para, deixar de para, para, participar. para bem aí, para bem aí. Quando os moderadores, eles mandam o link tarde, a culpa é minha. Eu que faço o link tarde. Porque, assim, na correria como pastor, às vezes não dá tempo, irmão. Se eu não fizer aqui, quando eu termino a reunião, eu só vou parar à noite. Hoje meu dia está assim, eu vou sair daqui, é uma coisa atrás da outra, até a noite, que Entendo. eu estou preparando a viagem para estar com a Ellen na Itália, então eu tenho que deixar 17 reuniões prontas, com testemunho, com link, tudo pronto para o pastor Adevaldo e pastor Esmeraldo, dirigir essas reuniões enquanto eu vou estar na Itália de férias e, ao mesmo tempo, fazendo reuniões da sala lá, e tem que cuidar de todas as reuniões e atividades do meu distrito. Então, é uma reunião, é uma coisa atrás da outra. E se eu vacilar, tem dia que dá 8 horas da noite, o link, para você ver como é que a correria é grande. Agora, tem um negócio aqui importante. Eu realmente gosto de mandar o link em horários alternados, apesar dos nossos fuso horários. Sabe por quê? E você fica aí olhando. Cadê o link? Cadê o link? Isso desperta o seu interesse pela sala 57. Porque o ser humano, se eu mandasse o link todo dia na mesma hora, você se acostumaria com isso. Porque ser humano é o pior bichinho que tem. E esse link em horário alternado mantém você, diz, cara, o link não chegou ainda, a reunião amanhã, o link não chegou. Isso vai mantém você ligado na reunião. Porque o ser humano é um bichinho danado. Verinha, você entra e aí você recebe outra surpresa. Quando eu entrei em contato com você, falou assim, meu Deus, o pastor Wagner, foi isso? Como é que foi? Então, aí eu olhei que mandaram uma mensagem no WhatsApp, aí eu falei, eu vi lá, né, no perfil, eu via, eu falei, eu conheço, Sala 57, tá lá no perfil do senhor lá, né, do Essa WhatsApp. imagem aqui está no perfil. Ó. Né? Aí eu falei assim, deixa eu olhar, aí eu vi Pastor Wagner. Eu, ué, aí eu mandei logo, né? Eu me senti, nossa, eu falei assim, Pastor Wagner, oi, Pastor Wagner, né? Eu mandei novamente. E olha, eu falei assim, olha, que alegria falar com o senhor, ainda falei assim no WhatsApp, eu falei, nossa, aí eu peguei e contei para minhas filhas, porque ela sabe, né, ela sabe que eu conto tudo o que acontece na sala, eu conto o que foi do culto, falo para eles, né, e aí eu falei, vocês não sabem quem que ligou quem que mandou uma mensagem para mim no WhatsApp? Quem, mãe?
Eu falei, o pastor Wagner, olha lá a distância onde que ele está, e olha, veio aqui, mandou para mim aqui, que ele falou que vai falar comigo amanhã. Aí será o que que é? Mas eu não esperava que eu ia fazer esse testemunho assim, ao vivo, não esperava. As pessoas mandam para cá o testemunho e acham que não vai acontecer. Irmão, manda seu testemunho. Uma hora dessa, você vai ver lá no seu histórico de mensagens. Pastor Wagner, preciso falar com você. Nossa, o pastor Wagner. Manda para tu ver se uma hora dessa não vai acontecer. Aconteceu com o velho. É sempre uma alegria, pastor, porque eu escrevia naquele pedindo oração, aí eu fazia até letra grande para ver se falava assim. Eu pensava comigo, talvez o pastor vai ver a minha letra grande lá, né? Quando a gente está pedindo oração. Aí ele vai falar assim, Vera, assim de Chapada. Eu colocava Vera de Chapada, Mato Grosso. Eu fazia grande as letras, porque a gente não, né, não Ó, imaginava. gente, Mas você foi uma você que está alegria. me ouvindo aí, que eu nunca falei com você. Eu vou até fazer uma coisa, Vera, me permita, dá licença um minutinho, a gente está indo para a parte final do seu testemunho, mas eu baixei as telas aqui, vocês estão vendo aí agora várias telas. Moderadora Leila está ali, a Marisete, a Maria Luísa. Cara, isso é uma família linda, né? Aí a galerinha das câmeras abertas, né? E a gente tem a galerinha das câmeras fechadas. Tem gente, amigo, que eu nunca falei aqui, ó. Nunca nem citei o nome. E está nessa sala há vários anos, acompanhando esse movimento. Sabe por quê? Porque aprendeu que não pode viver sem uma comunidade que busque esse batismo diário. Que viva a experiência junto. Que creia, sabe? Que realmente procura. E você que está aí, que eu nunca falei com você, não é porque eu não quero falar com você, tá bom? É porque é muita coisa, são muitas pessoas, graças a Deus, são muitas pessoas, graças a Deus, muitas, É, muitas. Mas eu não posso falar com você, mas eu estou aqui por você. Eu estou aqui porque eu amo você. Eu sou tão carente da mesma graça que você precisa. Se você acha que eu sou mais forte que você, se você talvez conversar comigo, vai perceber que muitos de vocês que estão aqui são muito mais fortes que eu. São pessoas com mais experiências, são pessoas com uma fé até muito mais consolidada que a minha, muitas vezes. É que Deus, de forma estranha para mim, me chamou em algum momento para fazer isso aqui, e ele trouxe junto uma equipe de moderadores extraordinária, de administradores de grupo, de intercessores, uma equipe de pastores montadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou um carente da graça de Deus como você, talvez muito mais. Como Paulo disse, dos pecadores eu sou o principal deles. Foi Paulo que escreveu isso, porque realmente nós somos muito carentes da graça de Deus. Mas se eu amém, nunca falei com verdade. você, se eu nunca falei com você, não é porque eu não quero. É porque não tem condições da gente falar com todo mundo e cumprir com todas as atribuições que o pastorado coloca sobre nós. Mas eu faço isso aqui por você, porque eu sei que você precisa. Eu faço isso aqui por mim, porque eu também preciso. Amém, pastor, que Deus dê muita E eu vou força para o fazer senhor. isso aqui até o dia que Deus disser para eu fazer, ou no dia que ele achar assim, Wagner, seu tempo foi suficiente, eu vou levantar uma outra pessoa e vou colocar aí na frente para conduzir a sala 57, ele vai fazer. Essa sala não é minha. E isso faz bem para nós, faz muito bem. O senhor nem imagina o tanto. Foi Isso quando mudou até minha vida, assim, espiritual, eu que eu sei que eu... vivia Aham. depressiva, eu vivia triste, aborrecida, vazia, e quando comecei a participar, eu vi que muita coisa mudou em mim. Você disse para mim que não estava nem se cuidando mais, né, velho? Eu não queria mais nem se cuidar, chegava em casa, não queria nada, nem falar com ninguém.
Hoje você E aí sai eu com seu só filho, já está comecei dando a... um tapa no visual direto, né, Verinha? Pois é, e aí quando comecei assim a participar da Sala 57, eu assistia aqueles cultos que o pastor, esse pastor maravilhoso que tem aí nessa sala, eles pregam assim, tem coisas assim que falava assim, a minha vida, a palavras, tinha palavras que vinham para mim, eu ficava, falava, meu Deus, eu tenho que até, sabe, então mudou muito, isso mudou muito para mim, pastor. Eu me A sinto depressão foi bem hoje, leve. dentro de mim, uma paz no meu coração, verdade. Sinto uma paz no meu coração, eu sou mais calma, eu era agitada, assim, de ficar nervosa, qualquer coisa eu chorava, eu ficava chorando, eu ia ao médico, quando eu consultava no médico, o médico já passava, falava, você está com depressão, passava remédio. E eu vinha, às vezes eu tomava algum remédio, mas eu não queria tomar mais, porque eu dormia demais aquilo, e eu precisava trabalhar no outro dia, e eu não me sentia bem. Aí eu falei, não é isso, não era isso ainda. E aí, quando eu comecei realmente, essas orações intercessórias aí, eu vejo a hora assim, eu fico, olha, a oração, quando chega a hora, eu já estou preparada, e olha, e já de joelho no pé da cama, sabe? Fico ali assistindo e a oração começa. Falar com Deus, a musiquinha, aí já estou preparada ali, orando junto. Quer dizer Muito que, bom, quer dizer que entrar na sala mudou sua vida, foi? muito, muito, muito Lembra que eu te mesmo. falei que eu ia deixar a bola pingando do senso de pertencimento lá atrás? Da igreja que cuidou dela quando ela teve o pós-eclampes ali, a pressão quase morreu, e a igreja pegou no colo? Quando a Érica Patrícia entra em contato com ela, ela fala assim, nossa, a Érica Patrícia, moderadora da sala. Logo, desculpem, queridos, logo em seguida, eu entro em contato com ela. Ela fala assim, meu Deus, o pastor Wagner fala... Sabe o que é isso, querido? Senso de pertencimento. Eu sou importante, alguém me viu. Uma das grandes fissuras, um dos grandes traumas que a gente tem na igreja presencial é exatamente essa falta de pertencer. A gente vai ao culto quarta-feira, se encontra com o irmão quarta. A gente vai ao culto domingo, se encontra com o irmão domingo. A gente vai ao culto sábado e se encontra com o irmão no sábado. Nem todos que eu encontro na quarta, no domingo e no sábado são os mesmos, porque nem todos estão lá sempre, sempre. Agora veja uma coisa. Isto é muito nocivo. Porque quando eu venho para casa, eu não tenho mais contato nenhum com os meus irmãos da igreja. Aí vai para domingo. Eu vou domingo, não tenho contato mais com o irmão da igreja, eu vou sábado. Sábado até quarta-feira, eu não tenho contato com o corpo. Aqui na sala, por ser uma coisa, domingo, segunda, quarta, quinta e sexta, a gente passa muito tempo junto. E a gente passa a conviver. Por mais incrível que pareça, eu estou lá na casa da Joana. A Jana Santana aqui, ó, Jana. Estamos eu e ela. Não tem aí milhares de pessoas agora. Temos eu e Jana. Eu e Vera. Você e Vera. Esse ambiente, pastor, dá uma sensação de que a gente está na sala de casa. E isso aqui, amigo, produz um senso de pertencimento muito grande. É por isso que eu insisto muitas vezes que eu tenho que ter tempo para fazer isso aqui, ó. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Edilene. Bom dia, Lília e Luiz. Bom dia, irmão José Sobral. Bom dia, Alessandra Priolo. Ô, Gilca, bom dia. Bom dia, Vera Lúcia. Ei, Lúcia Mendes, bom dia. Bom dia, Cida. Bom dia, viu? Valdeci Vieira.
Bom dia, Andréia. Bom dia, Carliane. Ei, bom dia, Ruth Pereira, Maria Silva, Del Magalhães, Joelma, Clícia, Eliane, Glaicon, meu amigo, Andréia, Januário. A gente tem que ter tempo e essa reunião tem que ser pessoal. Afinal de contas, o mundo já nos faz naturalmente invisíveis, né? Por que que na igreja a gente vai permanecer assim? E é por isso que eu amo estar aqui, porque esta sala permite que eu tenha tempo de fazer com que você seja, de alguma forma, visível. Por isso eu amo. Compensa servir a Jesus, né, pastor? Compensa. Compensa. Como compensa? Eu estava falando aqui, eu faço isso por você, nós pastores fazemos isso por você, nós moderadores, administradores de grupo, intercessores, o Wellington toda quarta-feira, nós fazemos isso por você e E que fazemos Deus por nós abençoe também. ricamente todos vocês da sala E 57. fazemos por nós também, porque nós precisamos, assim como vocês precisam, dessa comunidade aquecida e que transforma a vida da gente. Né, Vera? Bênção, sem Bênção mistura, né, pura que é do sem meu mistura, né? pastor. Você gosta disso, né? Você ama o pastor Adevaldo quando ele entra assim, bom Nossa, dia, irmão, você eu é acho, bênção né? pura sem mistura, e você dá esse sorrisão aí, né? Ai, muito bom, muito Que bom. legal. A Érica Patrícia, ela não pôde estar aqui com a gente agora, porque ela teve que sair durante a reunião, mas ela está mandando um grande abraço para você agora, tá Ah, bom? ela também. Deus abençoe a todos da sala 57. Maravilhosos. Vocês são pessoas que, olha, especial e que Deus conceda, né? Cada dia, né? E a gente está aqui também, olha, assistindo, participando, e o Espírito Santo está mudando a cada dia, e eu estou passando também para as minhas amigas que não, que tem umas amigas, pastor, que estão afastadas da igreja, sabe? Inclusive a Mária sempre, porque eu sempre, assim, no sábado, quando é à tarde, eu gosto de sair para fazer, assim, uma visitas, né? Sempre quando aquelas irmãs que estão afastadas da igreja. E aí, a irmã, contei da sala 57 para ela, ela falou assim, ponha lá que eu quero receber todos os dias também, Vera, quero participar. Eu falei para ela que é uma bênção, está sendo uma bênção na minha vida. E aí ela também quer essa bênção, sabe, de receber todos os dias para participar junto na madrugada. E a gente está sempre, assim, em oração também aqui por vocês, pelos pastores, por todos, da sala 57, pelos pedidos de oração, que a gente vê tantos pedidos, que, né, mas nós temos que ter fé. O justo vai viver pela fé em Deus. O justo viverá pela fé, né, pastor? Porque se nós não tiver a fé, como que nós vamos viver? Então, nós temos que estar agarrado aos pés de Cristo, firme, fé, passa o que passar, mas nós temos que entender que Jesus venceu a morte lá na cruz. Então, isso já basta. Se nós morrer hoje, como diz o pastor Paulo, né? Eu morrer, uma palavra assim, mais ou menos, que ele fala, o pastor Paulo. Morrer Então, é lucro, ele diz. então, a gente tem que entender que a gente pode voltar com Jesus, né, na glória, e nós abraçar nossos entes queridos, porque eu também aguardo isso. Abraçar uma sobrinha que faleceu 6 anos de idade, ela amava ver eu cantando, assim, hino, ela falava assim, tia, canta mais, né, esse hino. Então, eu sentia, e minha irmã não era adventista, e ela sempre eu levava, pegava meu sobrinho, levava para a igreja, gostava que eles participassem. Ela faleceu, essa sobrinha. Então, tenho certeza que na ressurreição ela vai, né? Então, os pais dela precisam também, pastor, voltar, que é minha irmã.
eles batizaram naquele momento de dor, quando ela morreu, e elas precisam. Então, estamos sempre em oração, para que Deus toque, o Espírito Santo venha tocar no coração delas, para ela voltar para Jesus, receber sua filhinha na volta do Senhor. Ei, eu ficaria conversando com você a manhã inteira, a sensação que eu tenho é que você tem muita intimidade com Deus. Obrigado, viu, Vera, pelo seu testemunho. Obrigada ao Senhor de me conceder esse espaço, pastor. Muito obrigada, agradeço de coração, tá? E que Deus abençoe a todos vocês, a Érica Patrícia, eu falo Patrícia, mas ela tem Patrícia também no meio, né? Então, a Érica Patrícia, e o senhor que entrou em contato, foi, olha, uma alegria no meu coração. Eu agradeço, e que Deus abençoe todos vocês, os pastores, que estão, né, todo dia, né, à disposição para fazer o culto da manhã. Que maravilha, esse aí sabe, esse culto é maravilhoso, pastor, maravilhoso esses cultos que tem com os pastores da igreja, né, adventista, na sala 57. Glória a Deus, muito obrigado por você ter vindo aqui e testemunhado tão graciosamente a respeito do que Deus tem feito na sua vida. Isso nos deixou muito felizes. Tá Deus bom? abençoe a todos, e todos os irmãos que participam, né? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, meu amado. Essa daí é a frase que, olha, estou falando até para meus amigos, as minhas amigas também, pastor, também amo. O Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, né? Então, a gente estamos juntos, pastor, em oração. E o Senhor ore por mim, pela minha família, pastor, pelas minhas filhas, que o Espírito Santo toque o coração delas, elas voltar para o Senhor. Vou fazer isso agora. Feche os olhos aí. Pai Santo e Eterno Deus, eu agradeço pela vida da Vera e pelo testemunho bonito dela. Amém. Agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz. Em especial, quero orar pelas filhinhas dela, Senhor. Amém. Estão afastadas, frias na fé, mas tenho certeza que o Senhor vai aquecê-las e vai trazer de volta para perto do Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um dia no Espírito. Espírito Santo, guia-nos, por favor. É o que pedimos no poderoso nome de Cristo. Amém. Amém. E amém. Obrigado, tenha um grande dia na presença de Deus, viu? Obrigado, pastor. Bom dia para o senhor também. Bom dia. Você conheceu a Vera, viu que história linda? Não existe testemunho mais, testemunho menos. Existe testemunho. Rogério, vamos celebrar com o pessoal, Rogério? Vamos dar uma celebrada com o pessoal. Olha o que aconteceu agora de manhã. Esse pessoal da sala é top, né? Ó, nós chegamos a mais de 9.000 pessoas no nosso Instagram. Ó. Agora somos 9.000 adoradores no Instagram. Rogério, cuida lá pra gente. Só que nós queremos 10.000, 20.000, 30.000 aqui, tá? Então, ainda hoje nós queremos passar dos 10.000, tá bom? Chegamos a 9, tínhamos 8 e alguma coisa, agora de manhã, só porque eu falei com você, chegamos a 9. Mas a gente quer chegar hoje já aos 10.000, que eu sei que você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do Instagram, tá bom? Vai lá e se inscreva no canal. Tá vendo, Rogério? Que bênção? Nós vamos continuar avançando aí. Tive uma conversa com o Rogério sobre isso. E Deus me dê força para fazer mais ainda. Porque se eu puder, a gente vai começar com alguns vídeos ali no Instagram para me comunicar semanalmente com você através do Instagram. Bom, hoje nós estamos de luto na sala. Uma combatente direta, nossas moderadoras, perdeu a filhinha, a Lenita. E hoje a Rubenita está de luto e eu vou orar por ela agora. Eterno Deus, a Rubenita perdeu a sua filha, a Lenita, e está nesse processo de sepultamento, preparando toda a papelada.
e agora cemitério, culto, e a gente sabe como tudo isso é muito doloroso. Sê com ela, Deus, por favor, sê com ela. Mais uma vez, derrama o bálsamo, teu Espírito sobre ela e sobre todos os familiares. E, eventualmente, Deus, na vida de todos que aqui estão, nesta sala hoje, que porventura ou perderam muito próximo parente, ou perderam agora também como Benita. Por favor, Deus, com todos eles, derrama teu Espírito, esse bálsamo curador, esse poder curador que ameniza nossas dores e as coloca no lugar correto. Por favor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E como você sabe, muitas vezes já fiz isso e hoje vou fazer também. Nosso bom dia com alegria, em respeito ao luto que o Benito está passando e outros mais. Nós vamos fazê-lo em silêncio hoje, tá bom? Bom dia com alegria para você. Bom dia, Maísa. Deus te abençoe, viu? Elizabeth, minha filha, bom dia, viu? Bom dia com alegria, ó, deitadinha, tá curtindo aí a sala. A Rosélia é rádio adventista. Para onde vai? Vai com fone lá. Vai trabalhar, mas não sai. Ela sai da sala, mas a sala não sai dela, não, irmãos. A Simone e o Flávio estão ali, adorando conosco. Olha lá, Star Wars. Ó, a Gláucia hoje está acompanhada lá. Gláucia. Muito bem. Bom dia com alegria para vocês, viu? Nós estamos fazendo hoje em silêncio, em respeito ao luto da nossa moderadora. Bom dia, Maria Carvalho. Está no trabalho já. Sai de casa para trabalhar, mas a sala não sai da gente, não, irmãos. Cristina Bueno, muito bom dia com alegria para você, tá bom? Seu dia seja uma bênção. Irmão José Sobral, que seu dia seja uma bênção. Ei, irmão, Nadir, eita, abençoada do Senhor, Deus te cubra com graça, viu? Cheio da presença de Deus aí nessa casa. Ó, lá na casa da Célia Will, ó, o garotinho que está adorando com a gente aí, ó, tomando café da manhã e prestando atenção na sala. É isso aí, garotinho. Muito bem. Olha aí, irmã. Luiz Bispo também está na canequinha lá. Eu vou mostrar. E eu aqui com fome e vocês comendo. Eu vou proibir. O Givenaldo, o Ginevaldo está ali, ó. Ele e o filhão adorando. A Keila também já recebeu companhia. Comendo, né, Keila? Muito bem. Eu vou proibir comer, porque eu estou aqui com fome, não comi nada ainda, e esses engraçadinhos comendo. Só vai poder comer depois da sala, viu? Olha aí. Márcia, nossa administradora, sempre conosco. A Janete, que eu mostrei nas fotos, distribuindo o livro, essa lindinha aí, ó. Uma bênção. A Tânia sai de casa, mas a sala não sai dela não, irmãos. Olha lá, tá lá dentro do carro, rádio adventista. Tá pensando o quê? É nós na fita, né? Cuidando aí do reino de Deus. A Daniela, acho que a Daniela eu nunca mostrei aqui na sala, né, Daniela? Tudo bem? Legal. Deus te abençoe, viu? Obrigado por estar aqui adorando conosco, buscando a unção do Espírito Santo. A Márcia, queridos, essa Marcinha linda aqui, vai se batizar logo, logo. Ela vai mostrar as fotinhas desse batismo aqui, né, dona Márcia? Obrigado pela presença de sempre. Irmão Antônio, ele sai de casa, mas a sala não sai dele, não. Tá lá, ó. Não fica olhando para a câmera, não. Você está dirigindo, mocinho. Olha lá, ó. Fone de ouvido, ele ligado na sala 57. Irmão Antônio Alves, eu amo o senhor, viu? Continua firme aí. Irmã Ilza, seu sorriso é lindo, viu, irmã? Olha a irmã Ilza lá, amarelinho como o sol, curtindo a sala com a gente. Bom, eu mostraria muitos mais aqui. Nós temos que caminhar, o dia hoje é bastante intenso. Sexta-feira, dia de preparação, né? Vamos deixar o sábado prontinho. Um beijo para todo mundo. Com Benita, que Deus te abençoe e, eventualmente, aqueles que estejam de luto na sala, tá? Contando 1, 2, 3, é hora, ó, de dizer tchau. E domingo a gente se encontra aqui nesse oráculo, né? Nesse lugar de oração, e que o Senhor se faz sempre presente. Tchauzinho para vocês.
Um bom sábado a todos.